Pedir e dar-se-vos-á. Buscai e encontrareis. Batei e abrir-se-vos-á. Porque aquele que pede, recebe. E o que busca, encontra. E o que bate, abrir-se-lhe-á. E qual dentre vós é o homem que, pedindo-lhe pão, o seu filho, lhe dará uma pedra? E pedindo-lhe peixe, lhe dará uma serpente? Se vós, sendo maus, sabeis dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai, que está nos céus, dará bens aos que lhe pedirem? Isso aqui é uma pergunta, a resposta é sim. Eu quero frisar com você essa parte A do verso 8. Porque aquele que pede, recebe. Vamos repetir uma só voz? 1, 2, 3. Porque aquele que pede. Eu sei que todos nós já ouvimos falar muitas coisas sobre isso. Pedir e receber. A verdade é tanta que muitas pessoas, elas resumiram a vida da oração somente nisso: pedir e receber. Tem gente que todas as vezes que fala sobre vir à igreja, a primeira ideia que tem na cabeça é de vir pedir alguma coisa, de vir buscar uma bênção, porque ela conheceu esse decreto, conheceu essa lei. Quem está falando isso aqui não é um homem comum. Quem está falando isso daqui é Jesus. Jesus é o único homem na história que ele já nasceu rei. Todos que nasceram príncipes e se tornaram reis. Assim foi com os reis brasileiros. Dom Pedro I nasceu príncipe, depois se tornou rei. Dom Pedro II nasceu príncipe, depois se tornou um rei. Mas Jesus, a Bíblia diz que ele já nasceu rei. Jesus já nasceu governando, liderando. Não é à toa que quando foram procurar Jesus, lá na corte, aonde estava o rei Herodes, os magos chegaram perguntando: aonde está aquele que é nascido rei? Ele já nasceu rei. O rei, ele tem o poder de emitir decretos. Não só o rei, o ministro mais poderoso da nação. Ou seja, no Brasil nós podemos usar um exemplo: o presidente Jair Messias Bolsonaro. Ele também tem o poder de emitir decreto. Se ele emitir decreto, o decreto dele vale muita coisa. Eu acredito que o que Jesus fala é um decreto. Quando Jesus está dizendo pedi e dar-se-vos-á, isso é um decreto. Quando ele está dizendo bater e abrir-se-vos-á, é um decreto. Quando ele está dizendo buscai e encontrareis, é um decreto. Jesus não brinca com as palavras. Eu quero que você lembre disso todos os dias, que você pegar a palavra de Deus e ler a palavra de Deus. Lembra que Jesus não brinca com as palavras. O único ser que brinca com as palavras é o ser humano. Nenhum outro brinca. Toda nossa brincadeira tem palavras. A gente brinca prometendo o que não vai cumprir e diz é de brincadeirinha. A gente brinca falando o que não fez e é de brincadeira. Nós brincamos com as palavras. Mas no mundo espiritual, as palavras são levadas a sério. Então Jesus, ele não brinca com aquilo que ele fala. Quando Jesus disse que aquele que pede recebe, ele não estava brincando. Isso aqui não era uma redundância, como quem não tem assunto para falar e fica rodeando. Isso aqui é um decreto. Quem pede, recebe. Ele mesmo ensinando ainda, ele disse em João capítulo 15 e o verso 7. Olha o que é que Jesus diz: se vós estiveres em mim e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo
tudo o que quiseres, e vos será feito. Isso aqui não é uma brincadeira. Isso aqui, quando você lê, isso aqui é realidade. Pedireis tudo o que quiseres. Você vai pedir e vai acontecer. Você vai pedir e vai receber. Você vai pedir para Jesus salvar a sua família vai ser salva. Você vai pedir a prosperidade vai chegar. Você vai pedir a cura e vai viver a cura. Tudo que você pedir, isso será feito. Você vai ler o texto sagrado, a Bíblia diz ainda, em Mateus capítulo de número 21 e o verso de número 22. Olha o que Jesus diz, aqui a palavra de Jesus, é Ele que está ensinando. E tudo que pedirdes na oração, crendo, o recebereis. É Jesus que está dizendo, Ele disse, tudo que pedir. Se você pedir na oração, aqui a oração não é uma palavra só. Você pode dividir a palavra em duas: orar, falar, e o final, ação. Tudo que você pede falando e agindo, olha o que Jesus diz: e tudo que pedirdes em oração, crendo, o recebereis. Você vai perceber que os apóstolos continuaram com o mesmo ensinamento. É o mesmo. Eu quero levar algumas bases bíblicas para você entender que isso daqui é a realidade da nossa fé. Se você está pedindo e não está recebendo, alguma coisa está acontecendo. Alguma coisa errada está acontecendo. Por que você está pedindo para o mesmo Deus para quem Moisés pediu e Moisés recebeu e você não está recebendo? Por que você está pedindo para o mesmo Deus a quem Jacó pediu e recebeu e você não está recebendo? Se a Bíblia diz que Deus não muda, está escrito em Malaquias capítulo de número 3, porque eu, Senhor, não mudo, por isso vocês não são consumidos. É Deus dizendo, a minha misericórdia, a minha palavra não muda. Se Deus não mudou, por que está diferente os resultados? Por que você está pedindo e não está recebendo? Porque constantemente você liga a televisão e encontra testemunho de pessoas que pediram e receberam. Você ouve o rádio, tem testemunho de pessoas que pediram e receberam. Você entra no Instagram, todo dia alguém está postando que pediu e recebeu. Você entra no Facebook, tem gente dizendo que pediu e recebeu. Você assiste a televisão e de repente tem alguém dizendo que pediu e recebeu. Por que você está pedindo e não está recebendo? Alguma coisa está errada, alguma coisa está em desconexão. Olha o que a Bíblia diz no capítulo de número 4 e o verso de número 3 da carta escrita por Tiago. Olha Tiago explicando por que algumas pessoas pedem e não recebem. Pedis e não recebeis. Mas há um porquê. E ele mesmo continua: porque pedis mal, para o gastardes em vossos deleites. O que Tiago está explicando é que quando você pede mal, você não recebe. Então Tiago está deixando claro que existe um jeito de pedir. Existe um jeito, isso daqui é em tudo, tem um jeito de pedir. E a Bíblia vem ensinando como você pedir. A Bíblia inteira vem mostrando que há um jeito de você pedir. Não há um jeito de você pedir justiça. Você chama um advogado. O advogado sabe como pedir a justiça. Ele sabe como pedir a execução da justiça. Porque tudo existe jeito, princípio. E na hora que você vai clamar, na hora que você vai pedir a Deus, porque é um decreto, há uma lei: pedi e recebereis. Está claro? Pediu, vai receber. Leia a Bíblia e você vai perceber que as orações dos homens da Bíblia eram respondidas. Eles não ficavam orando e nada acontecendo. Eles pediam e recebiam. Por que você está pedindo e não está recebendo? Por que você está batendo e não está abrindo? Eu numerei aqui algumas maneiras que nós temos para pedir. Isso daqui não esgota o assunto, mas aqui dá para você acrescentar na sua maneira de pedir. Pastor, como que eu devo pedir? A primeira maneira de você pedir é verbalizando. Você precisa falar na hora de pedir. Tem gente que tem um hábito de orar sempre em silêncio, porque ele não entende as leis espirituais.
Tem coisas que você pode fazer em silêncio, mas tem coisas que você precisa falar. E no mundo espiritual você precisa falar em muitas ocasiões. Não é à toa que Paulo ensinou dizendo: com o coração você crê e com a boca confessa que Jesus Cristo é o Salvador. Então você precisa falar, você precisa abrir a boca. Jesus também disse: em meu nome expulsarão demônios e falarão em outras línguas. É a importância que tem a comunicação. Na hora que você vai pedir, você precisa falar. E pode falar nos mínimos detalhes aquilo que você quer. Deus, eu quero assim. Deus, é desse jeito. Deus, o emprego que eu desejo é o emprego onde eu vou trabalhar de tal hora a tal hora. Deus, a empresa que eu vou abrir, a minha empresa, ela vai funcionar nesse ramo, nesse setor, nesse segmento. Deus, a pessoa com quem eu quero me casar, ela tem que ser assim. Esse é o poder aquisitivo dela. Esse é o nível intelectual que eu espero. Deus, esse é o perfil e é o padrão. Você tem que descrever. Você precisa falar, porque as suas palavras têm poder. As suas palavras são poderosas. Não é à toa que a Bíblia deixa claro, que quando Israel não tinha água para beber, Deus falou o que com Moisés? Fala com a pedra. Olha Deus dizendo: Moisés, eu te dei algo tão poderoso que você tem que usar. Conversa com a pedra, fala com a pedra, dialogue com a pedra, libera uma palavra para a pedra. Deus, vai acontecer o quê? Você vai falar com ela e ela vai dar água para vocês, vai tirar a água da pedra. As suas palavras têm um poder extraordinário. E lembrando que Jesus gosta de ouvir o seu pedido. Não pensa que Jesus gosta que você simplesmente chega na igreja, fica olhando para ele e só dizendo: tu sabes, tu sabes, tu sabes, tu sabes. Não, ele sabe, mas ele quer ouvir. Isso aqui é semelhante você ouvir "eu te amo" de alguém que você ama. Você já sabe que a pessoa te ama, mas cada vez que ela fala "eu te amo", te causa reações. Cada vez que ela fala "eu gosto de você", te causa reações, mexe com a sua estrutura. Você lembra de Bartimeu? Quando Jesus chamou Bartimeu, Jesus o chamou e Jesus queria ouvir o pedido dele. Jesus olhou e viu que ele estava cego. Jesus viu que ele era um mendigo. Jesus viu que ele estava mal vestido. Jesus viu que ele estava vivendo um momento difícil. E o que que Jesus fez? Jesus perguntou: o que queres que eu te faça? É Jesus dizendo: eu quero ouvir o seu pedido. Eu quero que você fale comigo. Eu quero que você comunique comigo, conversa comigo. Eu quero ouvir da sua boca. Talvez já tinha gente dizendo: cura ele, Jesus. Cura ele, tira ele dessa vida de cegueira. E Jesus olhando dizendo: mas eu quero ouvir da boca dele, se é isso que ele quer. Qual é o pedido que ele tem para fazer? E na hora de pedir, você precisa ser inteligente. Me faz lembrar da história de um monarca muito rico. E um dia ele recebeu um favor de um dos seus súditos. E ele resolveu dar um grande presente para esse seu súdito. Ele chamou o súdito até o palácio. Ele olhou para aquele súdito e disse assim: olha, pede de mim o que você quiser. Você tem que ser inteligente no pedido. Você vai lembrar que a filha de Herodias, quando teve a oportunidade de ganhar metade de um reino, ela pediu a cabeça de um profeta. Olha que bobagem. Ela teve a chance de ficar rica, a chance de mudar não a vida dela, mas mudar toda a geração dela. Ela com metade de um reino, organizando, esse reino podia virar, essa metade poderia virar um outro reino, e ela poderia ficar muito poderosa, mas ela não soube pedir. Quando a notícia chegou para esse súdito que ele podia pedir o que ele quisesse, ele parou e pensou: se eu pedir a riqueza, alguém pode me roubar. Se eu pedir a fama passa muito rápido. Não é à toa que o famoso de 2018 pode ser um anônimo em 2019. E o famoso de 2019, ele pode ser um anônimo em 2020. O que é que aquele homem pensou? Fama não, dinheiro também não. Sabe o que eu vou pedir? Ele descobriu que o rei tinha uma filha solteira. Então ele decidiu: eu vou pedir a mão dela em casamento. E junto com a mão da filha do rei, junto com ela vem fama, poder, dinheiro, minha vida muda. É isso que eu vou pedir. Ele foi inteligente no pedido.
Esta noite Deus vai te capacitar, Deus vai te dar inteligência. Tem gente que levantou a mão para receber. Deus vai te dar sabedoria. Tem mais alguém que levantou a mão? Vou continuar falando. Deus vai aumentar o teu QI, porque o que você pedir, você vai receber. Quem pode dar o glória? Você vai pedir e receber. Mas na hora de pedir, você não deve pedir só falando. Tem gente que só fala. Aí ela acaba pedindo, no outro dia esquece do que pediu e nem lembra mais do que pediu. Tem gente que fez uma oração de madrugada e hoje já não lembra mais o que pediu. Para você fortalecer o pedir, você vai lembrar do outro princípio do pedir. Peça gesticulando. Não é só falando, seus gestos têm que pedir. O seu andar tem que pedir. O seu movimentar tem que pedir. Você está pedindo para Deus o que? Prosperidade? Comece a andar como quem é próspero. Você está pedindo para Deus o que? Um carro bom? Comece a dirigir o seu carro como se fosse um carrão bom. Gesticule como tal. Cuide do seu carro como se fosse o carrão. Porque quando Deus te olha cuidando daquilo que você tem, Ele tem prazer de te acrescentar mais coisas. Ele tem prazer de te abençoar mais. Você quer o quê? O que você está pedindo? Você está pedindo um casamento? Aí você anda igual uma piriguete? Não dá certo. Se você está pedindo um casamento, já começa a comportar-se como uma mulher que de fato quer casar. Você está pedindo para Deus um casamento e você é um homem? Aí você está pedindo um casamento e você fica comendo nas custas do pai, nas custas da mãe, não para em emprego nenhum, não leva nada a sério, isso não funciona. Peça gesticulando. Trabalhe não como menino, trabalhe como homem. Alguém vai dizer, mas você é tão novo e trabalha tão sério desse jeito. Você vai dizer, eu quero casar, eu estou pedindo um casamento. E a forma como eu trabalho também está pedindo isso. Os seus gestos têm que pedir. Ele tem que estar em sintonia com a sua fala. Aquilo que você falou verbalizando, Deus vai olhar e vai ver que você está falando mesmo, gesticulando. Você está pedindo para Deus uma vida vitoriosa. Aí você chega aqui na igreja, Deus, eu quero vitória, vitória e vitória. E se empodera, faz pose de quem é poderoso. E quando sai daqui, sai arrastando o pé. Que pedido é esse? Você tem que pedir nos gestos. Quando você perceber que a cabeça quer cair, o ombro quer cair, você, opa, aqui é um vencedor que está caminhando. Aqui é uma vencedora. Alguém me ouviu? Se alguém está me entendendo, dá um glória bem alto. Seus gestos têm poder. Você sabia? Todo o seu corpo comunica. Você quer ver um exemplo? Os especialistas dizem que a minha fala, o máximo que ela pode conseguir comunicar é de 7 a 10%. Alguns especialistas defendem essa ideia. O meu corpo gesticulando, ele carrega 90% das minhas informações. Até quando eu estou parado e calado, eu estou emitindo informações. Até quando eu não estou fazendo nada, eu estou emitindo informação. O jeito que eu deito para dormir, quem sabe ler o meu corpo, sabe como eu estou dormindo, se eu estou dormindo bem ou se eu estou dormindo mal. Todo momento eu estou liberando informações. No mundo espiritual, não é à toa que o Salmo, ele fala que o vencedor, ele prossegue de cabeça erguida para cima. Você percebe quem é vencedor? Os gestos já mostram. Você não vai ver o vencedor com esses gestos, na unção do jabuti, com espírito. Não, ele é dinâmico. Ele vai para cima. Os gestos estão mostrando quem ele é, para que ele veio, o que ele está fazendo. O gesto é tão poderoso que a palavra adoração, ela remete a um gesto. Sabia disso? Adoração não é o fato de você, para o judeu na antiguidade e nos dias de Cristo, não era simplesmente o fato de você abrir a boca, eu te adoro, Senhor. Não, adoração resumia nisso, prostrar-se, dobrar. Quando alguém colocava os dois joelhos em chão, ele já estava adorando sem falar nada. Não precisava dizer nenhuma palavra. Não é à toa que quando Jairo dobrou os joelhos diante de Jesus, não deu outra. Jesus disse, eu vou resolver o seu problema.
Porque você está me adorando. Esse gesto já disse tudo. Eu vou solucionar o seu problema. O gesto de você estar de joelhos é tão poderoso que você pode aprender com os pássaros. Você já reparou que o passarinho, ele se assenta, ou aliás, ele está em um fio de eletricidade aí da rua, e ele consegue dormir naquele fio? Já reparou que o pombo, ele dorme em um galhozinho? O pardal faz isso. Os outros pássaros fazem isso. Por que ele consegue? Se você tentar, você não consegue. Ainda que você abraçar com as mãos e os pés, você não consegue. É porque na fisiologia do pássaro há um segredo. Quando ele flexiona os joelhos assim, as suas mãos, suas patas seguram qualquer coisa e não solta mais. Mas se ele ficar em pé, ele solta. Quando ele está de joelho, ele prende. Esse é o segredo do crente. Se você quer prender alguma coisa, de joelhos. Quando você dobra o joelho, você prende a vitória, você prende a bênção, você prende o milagre. Os seus gestos têm poder. E eu vou profetizar para quem trouxe um glória maior que esse. Você não vai pedir só falando, o seu corpo vai pedir também. E você vai pedir e vai receber. Quem pode dar o glória bem alto? Você vai pedir e vai receber. Porque não basta só você falar. Seu gesto e a sua postura tem que estar em harmonia com o que você está falando. Mas a oração, ela não resume só nisso. Você vai lembrar que Deus elogiou o gesto de Abraão, reconheceu. Capítulo 22 e o verso 16 do livro do Gênesis fala disso. Que Deus olhou a ação de Abraão, o gesto de Abraão, e abençoou ele por causa daquele gesto. Qual gesto? De pegar o filho e colocar no altar do sacrifício. O seu levantar de mãos tem um poder extraordinário. Quando você vem na igreja e consegue fazer assim, isso tem um poder magnífico. Pastor, é mesmo? Moisés só fez assim, Josué ganhou a guerra. Outra vez ele fez assim, o mar vermelho se abriu. Os seus gestos são poderosos em Deus. Seus gestos são poderosos quando você está pedindo e quando você pede gesticulando, crendo. Isso te leva a receber aquilo que você está pedindo. Você vai perceber que não basta só você pedir verbalizando. Tem gente que pensava que era só verbalizar, mas hoje já está entendendo que o gesticular também tem poder. Você já viu quando alguém está fazendo oração de guerra, que está dando soco ao ar, e cada vez que vai fazendo assim, a oração vai ficando mais forte, a fé vai aumentando. Isso é poderoso. Mas você vai entender que a oração poderosa, o pedir e o receber, precisa ter sentimento. Você não pode pedir sem colocar sentimento no que você faz. O sentimento é o grande segredo de tudo. O sentimento é o que faz você revolucionar em todas as áreas. Fizeram uma pesquisa com grandes líderes e patrões e descobriram que muitos deles, quando eram empregados, eles colocavam um sentimento tão grande enquanto trabalhava, que ele trabalhava se sentindo o dono da empresa. Não é aquele que sai arrastando as coisas, dirigindo o carro feito um doido, não. Ele dirigia o carro da empresa sentindo como sendo dele. Ele pegava os recursos da empresa e tratava como sendo deles. Ele sentia a professora que cuidava dos alunos como sendo seus próprios filhos, de tanto sentimento que colocava no negócio. Essas pessoas se tornaram poderosas, porque há um poder no sentimento. E na hora que você vai orar, na hora que você vai pedir, tem que colocar sentimento no negócio. Tem pessoas que você vê que estão orando e as lágrimas estão rolando. Tem pessoas que você percebe que estão orando e o tom de voz está mudando. Tem pessoas que você vê que está orando e está colocando tanto sentimento que a pigmentação da pele muda. Pastor, o que isso tem a ver? Tudo! Olha o que diz em Isaías capítulo de número 29, o verso 11. É Deus reivindicando: esse povo me honra com a boca e os lábios, mas o seu coração, é Deus dizendo sentimento. Eu quero sentimento nesse negócio.
Eu não quero só que levante as mãos, eu não quero só que abra a boca, eu não quero só os lábios se movendo. Eu quero ver o coração no meu altar, o coração no meu trono. Eu quero sentimento. Deus está querendo sentimento. Como que você vem para a igreja? Como que você lê a Bíblia? Você lê a Bíblia como se fosse um sacrifício ou coloca sentimento no negócio? Ou você lê o livro dizendo: eu amo ler, eu amo entender, eu amo perceber, eu amo interagir com isso, sentimento. Como que você caminha para a igreja? Você caminha simplesmente por caminhar ou você caminha com sentimento? Tem gente que só de você ver caminhando para a igreja já dá vontade de você nem ir. Ele já caminha de um jeito assim: meu Deus, esse lugar deve ser o pior do mundo. Olha como ele vai. Mas tem gente que vem com tanto sentimento que quando pergunta: para onde você vai hoje à noite? Ah, tem que ir para a igreja. Não, aí não funciona. Eu estou indo para a igreja e eu estou indo com sentimento. Lembra do Salmo 122? Aquilo era chamado de Cântico dos Degraus. O que era aquilo? Romaria. O que era uma romaria? Enquanto eles caminhavam para ir ao templo, que não era igual hoje não, que vocês moram pertinho da igreja, que vocês caminham só um pouquinho para vir à igreja. Quem usa o carro anda alguns quilômetros e já chega na igreja. Naquela época as caravanas viajavam dias, semanas, quinzenas para chegar. E sabe como eles iam no caminho? Alegrei-me quando me disseram: vamos à casa do Senhor. Alegrei, alegrei. Eles iam cantando sentimento. Na hora de pedir, coloque sentimento. O diabo vai ficar irado, porque ele vai ver, ele está pedindo é de coração, ela está pedindo é de coração. Peça o emprego com coração, peça o casamento com coração, peça a libertação com coração, peça a prosperidade com coração. Coloque a alma no pedido e a vitória vai ser garantida. Quem pode erguer as duas mãos e dar um grito de celebração para Jesus? Porque está pedindo e não está recebendo. Por que você está pedindo e não está recebendo? Porque não tem sentimento. Não tem. Salomão disse assim: de tudo que se deve guardar. Provérbios 4:23. Guarde o seu coração, ou seja, guarde os seus sentimentos. Jesus ensinando em Mateus capítulo 12, o verso 34. Olha o que Jesus disse: que daquilo que há de abundância nos seus sentimentos, é disso que a boca fala. Do que essa boca fala? Sentimentos. E na oração tem que ter sentimentos, mas não sentimentos satânicos e malignos. Porque tem gente que ora com sentimentos malignos. É raiva, é ódio, é vingança, é angústia, pedindo mal. Você tem que colocar o sentimento na oração. Ore com sentimento. Ore com tanto sentimento, com tanto prazer, que você se perca nas horas enquanto ora. Ora tão apaixonado por Jesus, que na medida que as horas vão passando, você vai ficando triste com o relógio, porque passa tão rápido. Ore com tanto prazer. Eu já li história de homens como John Reed, o John Hyde, que as férias dele, ele passava orando. Ele tirava férias para orar. Tenha tanto sentimento na hora de orar, que você vai orar como alguém que está apaixonado. Você já viu como fala alguém que está apaixonado? Os olhos brilham. Quem está apaixonado rende mais. Ore apaixonado por Jesus. Sentimento. Na hora de pedir, coloque sentimento. Sentimento. Tudo que eu falei aqui, Jesus fazia. João capítulo 17 diz que na hora de orar, Jesus gesticulou. Ele elevou os olhos para cima. Por que ele está elevando os olhos para cima? Isso é gestos. No Getsemane, quando ele estava orando, ele estava chorando, suando e sangrando. Uma oração carregada de sentimento. Por isso, tudo que ele pedia, ele
recebia. O diabo não quer ouvir essa notícia, mas eu preciso te falar: tudo que você pedir, você vai receber. Eu vou melhorar para você me entender. Ouse pedir grande, que vai receber o grande. Ouse pedir o bom, porque vai receber o bom. Ouse pedir o extraordinário, porque vai receber o extraordinário. Pedi e recebereis. Quem consegue crer na palavra de Deus que está ouvindo esta noite? Você vai pedir e vai receber. Você vai pedir e vai tomar posse. Mas na hora que você vai orar, você não somente vai orar verbalizando, gesticulando e sentindo. Você precisa colocar os pensamentos naquilo que você está pedindo. É por isso que às vezes você se esquece do que pediu no início do ano. Porque não foi pensado, não foi sentido, não foi gesticulado. Às vezes você obedeceu à emoção do momento. Às vezes aquilo que você pediu foi direcionado pela mídia. Como no início do ano talvez estava no iPhone 9, você pediu 9. Como agora já está no final do ano, você está pedindo 11. Ah, que pedido. Aí você não conseguiu nem um 9, nem um 11. Não conseguiu nem um 10 e nem um 11. Você não sabe o que está pedindo. Porque é um pedido desprovido dos recursos. E olha que eu não coloquei nem aqui a questão da fé. Eu apenas citei alguns textos falando da fé. Que junto com a fé você tem que pedir e sentir, tem que ter sentimento. Sentimento e pensamento. Deus pensa. A Bíblia diz que Deus pensa. Tudo que você tem no seu corpo, se iluda não. O porco também tem. Pastor, eu tenho um pé, o porco tem. E o do porco às vezes é melhor até do que o seu, que o do porco se come. E tem uns que tem um chulé da bexiga, que nem se vendesse alguém comprava. Pastor, mas eu tenho um fígado, o porco também tem. Pastor, eu tenho um coração, o porco também tem. Pastor, o que o porco não tem? Pensamento. O cachorro também não tem. Eles são guiados pelo instinto. E você tem pensamentos e não usa. Você às vezes odeia pensar, detesta. Quando alguém te dá uma frase que é para pensar, você não faz coisa difícil. Eu odeio você, porque tudo seu é complicado. Não é que é complicado, estão te chamando para pensar. Porque o ser humano pensa. E por que ele pensa? Porque ele é a imagem e semelhança de Deus. E Deus falou através de Isaías: porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos. Deus falou através do ministério do profeta Jeremias. No capítulo de número 29, o verso 11: eu sei os pensamentos que tenho de vós, pensamentos de paz e não de mal. Deus pensa. E o que você tem pensado? Não é à toa que o Novo Testamento, Paulo, ele ensinando, ele disse: pensai nas coisas que são de cima, e não nas que são da terra. Depois olha a ordem que Paulo diz: pensai. Depois ele diz: buscai. Pense e depois busque. O pensamento tem muito poder. Você sabe que entre nós e muitos credos religiosos, ideológicos, há divergências grandes e seríssimas. Já teve questões de guerras, de brigas violentíssimas por causa da divergência dos pensamentos e das ideologias. Mas todas as religiões, pensadores, filósofos, até os ateus, eles concordam com algo que Salomão disse. Salomão disse no capítulo 23 e o verso 7 do livro de Provérbios, que você é o resultado do que você pensa. Pastor, eu sou feio, é porque você pensa assim. Pastor, eu sou pobre, é porque você pensa assim. Pastor, eu sou inteligente, é porque você pensa assim. Pastor, eu sou crente, você pensou, você recebeu, entendeu o evangelho, e esse é o resultado.
Pastor, eu sou feliz. Você é o resultado do que você pensa. Mudou os seus pensamentos, você muda tudo. É por isso que Paulo disse: se você é o que você pensa, pensa nas coisas que são de cima, porque você também é de cima. Busque o que é de cima, porque você também é de cima. Você não é da terra. Aqui na terra você é um peregrino. Você é um cidadão celestial. E eu vou liberar uma profecia bíblica. Em breve a última trombeta vai tocar. E quem pensa em cima, quem é de cima, vai ser arrebatado. Quem tem essa esperança, erga as duas mãos. Abre a tua boca e por um minuto glorifique aquele que vive para todo sempre. Eu estou te dando um minuto para você glorificar, mas eu ainda não estou te ouvindo. Eu estou te dando um minuto para glorificar, porque enquanto você está glorificando, você está pedindo, e Deus está dizendo: vai pedir e vai receber. Vai pedir e vai receber. Meu Deus, está descendo uma glória diferente aqui. Continue adorando, porque Deus está te dando sabedoria. Continue adorando em gratidão, porque Deus está te dando inteligência. Ai de quem zombou dizendo: ora tanto e não recebe nada. Isso acabou. Vai dizer: quando ora, Deus responde. Quando ora, Deus faz. Quando Ele pede, Ele recebe. Quando Ele clama, o céu se abre, porque Deus vai inclinar os seus ouvidos para ouvir o teu clamor, ouvir a tua oração. Tem alguém me ouvindo aqui? Peça com o seu pensamento. Peça com seus sentimentos. Sinta. Peça gesticulando. Peça falando. Porque tudo que você está pedindo, Deus vai fazer. E eu finalizo agora, para nós encerrarmos. Jesus diz que quando dois de nós concordamos acerca de qualquer coisa, isso é feito. Isso aqui é um segredo, isso aqui é um decreto. Isso aqui é uma regra. O problema é que você é muito solitário, só fica tudo sozinho. Sozinho. Você ora sozinho, você pede sozinho, você clama sozinho, você projeta sozinho, você pensa sozinho. Você interage só com você mesmo. E Jesus está dizendo: quando dois de vós, quantos? Dois de vós concordar e pedir o que ligar na terra, o que é ligado na terra é ligado no céu. O que é desligado na terra é desligado no céu. Você não captou o poder que tem isso. Jesus está dizendo que esse pedido é tão poderoso que ele vai além dos planetas. Ele ultrapassa os limites de Júpiter, Plutão, Mercúrio, a Terra. O que é a Terra? Ele chega lá no céu.